Oi, meus queridos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, se cuidando, tomando todos os cuidados, que a gente precisa nesse momento. E também, gente, vamos estudar um pouquinho. Então, gente, o que eu vou fazer? Para complementar o estudo do capítulo 2, eu vou gravar 4 videozinhos de aula para vocês, tá? Então, só retomando um pouquinho, a gente começou o capítulo 2 falando sobre diferença de matéria, corpo e objeto. E aí depois falamos, sobre as propriedades da matéria. Então a gente tinha uma apresentação de slides, que a senhora botou na aula para vocês, na nossa última aula. E aí tô enviando essa apresentação de slides, que faltou algumas, as específicas, para vocês, então, darem uma lida, olharem, tem no livro também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, então vocês mandem para a coordenação vai mandar para a senhora e eu vou responder, as dúvidas de vocês, tá? Então fiquem bem à vontade para tirar essas dúvidas, falar se não entendeu alguma propriedade, qualquer coisa desse tipo. E aí, gente, então, para avançar o capítulo 2, vou fazer esses videozinhos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os estados físicos da matéria. Então, vimos as propriedades da matéria, agora vamos ver os estados físicos da matéria. Então, para começar, a gente vai ver as características dos estados físicos. Então, os estados físicos é o sólido, líquido e o gasoso. E a gente vai ver, pessoal, as características macroscópicas, ou seja, aquelas, macro, grande, que a gente consegue observar a olho nu, mais no nosso cotidiano. E também vamos ver as características microscópicas, aquelas que só conseguiríamos observar, no microscópio, certo? Então, para começar, as características macroscópicas é o volume, que a gente chegou a dar uma olhada, a conceituar volume, que é o espaço ocupado pela quantidade de matéria, e também a forma, certo? Então, essas são as duas características dos estados físicos da matéria, que são, a gente considera macroscópicos, porque a gente consegue observar a olho nu. Então, vamos dar uma olhadinha nessas características para cada estado físico. Então, gente, começando pelo estado físico sólido. No estado físico sólido, gente, tanto a forma como o volume são fixos. Vamos exemplificar um pouquinho. Pensem num cubinho de gelo. Então, como é que a gente faz, um cubinho de gelo? Bota água líquida nas forminhas, coloca no freezer, vai congelar. Agora imagina, tá? Congelou, passou para o estado sólido. A gente vai ver as transformações no próximo vídeo. Aí vamos tirar esse cubo de gelo da forminha. Então, ele tá, vou pegar uma canetinha aqui, ele vai estar um cubinho de gelo assim. O que vai acontecer, gente? Se eu colocar esse cubinho de gelo num copo, ele vai continuar um cubinho de gelo. Claro, a gente está falando do estado sólido, ou seja, não está derretido. Se a gente colocar esse cubo de gelo num prato, ele vai continuar sendo um cubinho de gelo. Então, pessoal, a forma ela é fixa. Isso também vai acontecer com o volume. Um cubinho de gelo tem mais ou menos uns entre 20 e 30 ml, dependendo do tamanho, da forma. Então, gente, se eu colocar esse cubinho de gelo num copo, num prato, numa xícara, ele vai continuar tendo o mesmo volume, de 20 a 30 ml, tá? Então, aqui o volume no estado sólido também é fixo. Pensem agora, vamos passar um pouco em praia, comendo um picolé, tá? Então a gente tem lá um picolé, água, pacotinho, o picolé tá no palito. Ele tem uma forma e ele tem um volume. Agora me deu uma louca, eu não quero comer picolé assim, no palitinho. Eu quero botar num prato e comer de colher. Gente, esse picolé, enquanto tá no estado sólido, ele vai continuar com a mesma forma e com o mesmo volume. Ou seja, gente, concluindo, ele não vai mudar a forma e o volume de acordo com o recipiente, porque no estado sólido a forma e o volume são fixos, certo? Qualquer dúvida, não se acanhem de perguntar. Vamos passar para o estado líquido agora. Volume, gente. Vamos pensar, eu tenho um copo com 100 ml de suco, mas eu não quero mais tomar esse suco no copo, eu quero tomar ele numa xícara. O que eu vou fazer? Eu vou virar essa quantidade de suco no copo. E o que vai acontecer? Aliás, na xícara.
O que vai acontecer? Vou continuar com os 100 ml de suco. Por quê, gente? Porque no estado líquido o volume ele é fixo. Se eu quiser passar esse suco agora para um outro copo, vamos dizer, ele vai continuar com os 100 ml de suco. O que vai ser variável, gente? A forma. Porque no estado líquido, o que vai acontecer? Ele adquire a forma do recipiente. Ou seja, quando estava num copo, tinha a forma do copo. Quando passou para a xícara, esse suco adquiriu a forma da xícara. Então vamos pensar numa sopa líquida. Se eu botar a sopa num prato fundo, ela vai ter a forma do prato fundo. Se eu passar para uma tigela, né, ou um canecão, vai ter a forma do canecão. Mas o volume de sopa vai continuar o mesmo. Ou seja, gente, no estado líquido, o volume é fixo e a forma é variável, porque adquire a forma do recipiente. E agora, gente, no estado gasoso? No estado gasoso, tanto o volume quanto a forma vão ser variáveis. Pensem num balão, tá? O gasoso é um pouquinho mais difícil, talvez, de visualizar, porque a gente não consegue enxergar, né, o ar que está no estado gasoso. Mas pensem num balão. Então, a gente tem um balão, eu assopro esse balão. O que vai acontecer? Vai criar ali um volume, né? O ar vai ocupar um espaço e uma forma do balão. Agora, se eu der mais uma soprada, o que vai acontecer? Vai aumentar o meu volume e também vai mudar a forma do balão. Ou seja, o estado gasoso, né, vai mudar tanto o volume quanto a forma. Os dois aqui, as duas características macroscópicas são variáveis. Certo, gente? Então, essas são as características macroscópicas do estado físico. Agora vamos ver aquelas microscópicas, que são as características das partículas, das moléculas, das molequinhas, como eu chamo, tá? Então, eu vou usar esses desenhozinhos aqui que eu fiz das partículas para explicar tanto a atração das moléculas como a energia cinética. Então vamos lá, gente. O que acontece? No estado sólido, as partículas elas se encontram assim, ou seja, cada bolinha aqui é uma molécula e elas estão uma no ladinho da outra, ó, bem pertinho. Então o que a gente diz? De que a atração das moléculas ela é forte, porque elas, né, têm uma força de atração que faz com que elas fiquem uma do ladinho da outra. Gente, e se elas estão uma do ladinho da outra, a energia cinética delas vai ser bem baixa. O que é energia cinética, gente? É o quanto consegue se movimentar as moléculas ou não. Então, se elas estão grudadinhas uma na outra, elas não vão ter muita capacidade de movimento. Ou seja, a energia delas vai ficar bem baixinho. Pensem em vocês, se vocês estão num lugar com muita gente, o qual não devemos ficar nesse momento, o que vai acontecer? Se tem muita gente, sei lá, uma festa com muita gente, um lugar com muita gente, o que acontece? A nossa capacidade de movimento nesse lugar diminui, ela fica, né, mais baixa, a gente não consegue se movimentar muito, ou seja, que a energia cinética fica baixa, certo? Então, por isso, ó, as moléculas ficam uma do ladinho da outra, sem muito movimento, né, a energia cinética ela é baixa. O que acontece no estado líquido? No estado líquido, a atração das moléculas já não é tão forte, a gente diz que é intermediária. Então, ó, elas estão ainda pertinho, mas não tão pertinho como no estado sólido. E aí, gente, o que acontece também? A energia cinética aumenta um pouquinho, porque as moléculas aqui vão ter um pouquinho mais de espaço para se movimentar, conseguem ter mais energia. E agora, gente, no estado gasoso. No estado gasoso, a atração das moléculas diminui bastante. É bem fraquinha, quase não tem atração. Ou seja, ó, elas estão bem longe uma da outra. Ó. Comparado aqui com o estado sólido, que aparece bem pertinho, no estado gasoso, ó, bem diferente, né? Bem longe uma das outras. E claro, gente, se elas estão mais longe, elas têm mais espaço para se movimentar. E se elas têm mais espaço para se movimentar, a energia cinética delas vai ser elevada. Que nem nós. Se a gente está num espaço vazio, que é o que devemos ficar nesse momento, a gente consegue, né, se movimentar mais, certo? Então, por isso que a energia cinética é mais
elevada. Certo, pessoal? Então aqui a gente fez uma aulinha sobre as características dos estados físicos na matéria. Eu espero que tenha complementado, né, o que está lá no livro, e qualquer dúvida eu estou à disposição para respondê-los. Certo? Beijinhos!